Olá, boa noite, minhas queridas, sejam muito bem-vindas. Que bom estarmos aqui nessa noite tão especial, nossa segunda live sobre miomas. E estou muito feliz de estar aqui. Gigliolas Martins, Nayara, Sara Costaval, Enge Amanda Mota, Flânia. Um beijo pra você, Flânio Albino Bessa. Hoje eu tô de óculos, porque para eu enxergar as dúvidas de vocês. Roberta Santina, Josi, Gláucia, Fernanda, Jéssica, um beijo pra vocês. Muito bem. Thaís Muniz, você está aqui novamente. Thaís, que bom. Fernandes Isabel. Roberta Santina, muito bem. Elaine, vou colocar aqui o tema da live. Hoje rezei o terço das 15 horas com seu esposo, Flânia. Que bom, Flânia, fico muito feliz. O terço dele é muito abençoado mesmo, é isso? Eu vou colocar aqui o tema da live então, enquanto vocês vão chegando, que se chama... Vou colocar aqui miomas, tá bom? A gente tá falando essa semana sobre miomas. Eu quero saber quem tava ontem na live comigo. Quem tava aí ontem comigo na live? Vamos ver. Miomas. Muito bem. Publiquei aqui. Fixar comentário. Muito bem. Business na net. Eu estava, Flânia, isso mesmo. Lorena Rodrigues também estava comigo. A Roberta Santina também estava comigo. Aí já pensou na minha ideia. Pois é, vou atender de madrugada, né, Thaís? Kércia, boa noite. Daniele Nunes, um beijo. Também estava na live a Daniele também. A Thaís estava comigo na live. Endometrioma é considerado mioma? Não, endometrioma é o endométrio fora do útero e mioma é outra coisa. Simone, um beijo pra você. Marcela Nascimento, um beijo pra você também. Então vamos esperando aqui. Roberta, um beijo. Isso mesmo, já estou vendo muitas melhoras, muito bem. Lívia Cunha, Jaciara. Maria e Santos, um beijo pra você. Minha querida Gabi, acabou de entrar, vou te chamar, Gabi. Adriana Pimenta. Macicleide. Sueli Helenice. Claro que você pode engravidar, minha querida. Todas as mulheres podem engravidar, Luciene. Muito bem, vou chamar então aqui a minha amiga e parceira, Gabi. Vamos lá. Adriene Lobato, físio. Olá, Gabi, tudo bem? Oiê, boa noite, Thalita, tudo bom? Boa noite, que bom te ver novamente, Gabi. Isso aí, boa noite, meninas, boa noite, todo mundo. Que bom ver Érica todos. Neri, um beijo para você, Érica. Muita gente, Gabi, que bom. Fico muito feliz de você estar aqui conosco mais uma noite. Eu perguntei aqui, Gabi, enquanto você estava entrando, quem estava com a gente ontem na nossa live de miomas. Hum, Fiquei muito feliz com muitas mulheres aqui ontem conosco, muito. ah, nessa segunda live, porque mioma é um assunto muito importante. A gente falou justamente porque 80% das mulheres têm miomas Uhum. e eu tenho mioma, a Gabi tem miomas também. Então, é um assunto que vocês pedem muito, então a gente não poderia deixar de estar falando sobre miomas. Quem não sabe, toda semana a gente está abordando um assunto diferente. Essa semana a gente está falando sobre miomas. Semana que vem a gente vai falar sobre trompas. E na outra semana, abortos e trombofilias, tá bom? A gente já falou e já está gravado a nossa Masterclass, para quem perdeu a nossa Masterclass, sobre endometriose,
sobre baixa reserva ovariana e menopausa precoce. E também sobre síndrome dos ovários policísticos, tá bom? Essas lives estão salvas, guardadas na nossa link, tá bom? É lá que você vai encontrar esses temas. E também, Adriana tá perguntando aqui sobre dorsal pinge. Semana que vem a live é sobre trompas, então a gente vai falar sobre dorsal pinge, tá, Adriana? Então fica ligada que semana que vem tem mais aí live para vocês. isso mesmo. E aí a gente também quer convidar vocês para estar detalhando mais sobre mioma no sábado na nossa Masterclass. É uma Masterclass porque é o momento que a gente tira para falar mais detalhadamente sobre miomas. Aqui na live a gente consegue falar só 1 hora. Então, como é um assunto muito importante, vocês têm muitas e muitas dúvidas, a Masterclass tem essa vantagem, mulheres, da gente abrir a tela com você. Assim como eu estou conversando com a Gabi nesse momento, a gente abre a tela e você conta a sua história, a gente partilha as histórias. Então, é um momento bem personalizado na Masterclass, que vai acontecer agora nesse sábado, às 9 horas da manhã, 9 horas da manhã. E você precisa fazer sua inscrição, e a sua inscrição está aqui na bio, tá bom? Isso aí, Então, além, né, da live mesmo, dessa Masterclass, que é uma aula, a gente tem um material de apoio, né, Thalita, que a gente fornece para vocês, com tudo que a gente falou, né, o resuminho de toda a live, e tem essa oportunidade de estar retirando as dúvidas diretamente com a gente, tá? isso. Então, Então, o recado, e agora o recado do Atitude Conceber, né? calma que eu vou postar. Só para começar, gente, as dúvidas, a gente vai responder as dúvidas, obviamente. Nesse pontinho de interrogação que tem aqui, coloca a sua dúvida, tá, Sinara? A sua dúvida é muito importante. Coloca a sua dúvida aí nesse pontinho de interrogação que a gente vai responder no final da live, tá bom? Enquanto isso, eu tenho esse recadinho muito, muito importante, que eu vou aqui postar aqui para vocês. Lógico que a gente tem uma imagem linda. Deixa eu achar aqui, Gabi, só um momento. Isso. Do Atitude Conceber, não é, Gabi? Isso aí, o Atitude Conceber, então, é um canal que a gente tem lá no Telegram, gratuito para vocês, onde toda semana a gente posta uma atitude, um desafio para você tá melhorando os seus hábitos, tá? Então, não necessariamente é só de alimentação. Essa semana, por exemplo, a gente pede para vocês, né, e explica lá detalhadamente, coloca artigo científico, né, de onde a gente tirou essas fontes. Então, é tudo embasado cientificamente. E essa semana, por exemplo, a sua atitude é dormir longe do celular, né? Ou desligar o celular antes de dormir, porque essas ondas eletromagnéticas atrapalham o seu sono. E lá, Thalita faz uma explicação sobre a importância do sono, eu faço a explicação dessas ondas, como elas interferem no seu corpo, como que isso pode interferir negativamente na sua fertilidade, na sua saúde, tá certo? Então, é gratuito e lá, né, Thalita, através, é um grupo que tem mais de 6 mil mulheres, tá certo? E todo sábado a gente abre o grupo para dúvidas. Tem um período ali da manhã do sábado que a gente abre para essas dúvidas. Vocês podem escrever a dúvida de vocês. E ao longo da semana, eu e a Thalita, a gente vai respondendo uma a uma ali nas suas dúvidas. É claro, né, gente? São dúvidas, não é uma consulta, né, Thalita? Mas a gente, na medida do possível, a gente responde ali todo mundo. A gente só não pode responder mesmo coisas muito pessoais, que aí requer consultas. E tem gente perguntando aqui sobre consultas também, endereço de consultório. A agenda desse ano de 2021, minha e da Thalita, ela já está completa, tá? Então a gente não tem mais vaga para esse ano. E é por isso que a gente faz as lives, as masterclass, o programa com o CB, que a gente deve abrir vaga agora em fevereiro para a próxima turma do Conceber, tá certo? Então, e lá no Telegram também, através do Atitude Conceber. Então, a gente tem vários canais aí de comunicação para você ter acesso a gente sem ser a consulta, porque realmente, consultório, a gente tem um limite de tempo ali durante o dia e a gente não consegue mais atender. Teve até uma pessoa ontem, né, Thalita, na live, mandando a gente atender de madrugada, não foi isso? Ela tá aqui, a Thaís Muniz, ela já falou. Você pensou na minha ideia, na minha... Ela tá aqui. Acabou de perguntar isso para mim, se a gente decidiu sobre isso. Ai, ai.
Gente, o sono é importante, né? A noite é importante para a gente poder dormir. Então, eu acho que isso é um pouquinho difícil da gente atender de madrugada, mas enfim, né? E é isso, né, gente? Então, sigam a gente nessas redes que vocês vão estar em contato, conteúdo o tempo inteiro. A gente gosta muito de estar passando aqui para vocês, tá certo? Isso mesmo. Então vamos esperar vocês lá no Atitude Conceber. Enquanto isso, a gente está aqui em todos os canais, com live, com masterclass, com Telegram, com Instagram, com Facebook, em tudo, né, Gabi? Tudo, gente, tudo, tudo. Muito bem. Então vamos começando. Alguém está perguntando assim, qual o tema de hoje? Eu coloquei aqui, eu acho que está no fixado aqui, o Mioma. tema Tá no miomas. fixado. Muito Isso. bem. Miomas, a gente sabe que muitas mulheres têm miomas, eu tenho mioma, a Gabi tem miomas, e a pergunta principal que a gente deve fazer não é como eu vou tratar o meu mioma, que remédio, Thalita, que você como médica vai me dar. Não é isso. A questão do tratamento do mioma é o que eu preciso fazer para que esse mioma ele não me cause intercorrência, o que eu preciso fazer para que esse mioma não me cause dor, desconforto, cólica, aumento do fluxo, infertilidade, não é isso? Porque a gente não pode basear o nosso tratamento, seja ele qual for, de qual doença, num remédio. A gente tem que fazer atitudes diárias, por isso que lá no Telegram a gente fala da atitude conceber. A gente precisa assumir a nossa autorresponsabilidade de cuidar da nossa saúde através dos nossos hábitos de vida. E quando a gente entende que a gente tem miomas, né, isso pode ser sim uma herança hereditária, você pode ter herdado essa característica de formar múltiplos miomas, um mioma ou múltiplos miomas, pode ser uma herança genética, mas isso não significa que você tem que aceitar. Ah, eu herdei isso geneticamente e é assim que eu vou ficar. Não, a gente pode, através da compreensão da fisiologia, do que acontece com o nosso corpo, a gente pode compreender o que acontece e transformar isso em algo saudável, algo positivo. Então, o mioma, ele pode ter surgido, então, de uma característica genética sua, que você herdou, mas o principal, nós sabemos que o mioma, ele vem de uma característica chamada predominância estrogênica. E você que nos acompanha aqui, você sabe que eu e a Gabi, nós damos uma aula a cada live, não é verdade? Então é importante você estar com papel anotando aí. E é por isso que a gente tem a Masterclass, que a Masterclass é realmente uma aula, é um curso, na verdade, praticamente, né? No sábado a gente vai falar sobre esses miomas. Então, o mioma, ele vem dessa predominância estrogênica. O que é predominância estrogênica? É quando você, dentro do seu corpo, você promove ações para entrar em um aumento, uma produção excessiva do estrogênio, por isso predominância estrogênica, o estrogênio é um hormônio, e em contrapartida você entra em desequilíbrio de outros hormônios, porque toda vez que a gente aumenta um hormônio, você desequilibra outros. Então, aqui eu teria uma progesterona muito baixa e aqui eu teria um estrogênio muito alto. Então, você acaba entrando em um desequilíbrio hormonal, fazendo com que o seu corpo entre em excesso de estrogênio. Esse estrogênio em excesso, ele vai lá para dentro do seu útero, tá certo? O seu útero, ele capta estrogênio de uma forma impressionante. Por que ele capta tanto estrogênio? Para ele poder se preparar para a gestação, se preparar para engravidar. Então, o estrogênio é um hormônio muito importante para a gravidez, que em excesso é ruim e baixo demais também é ruim, ou seja, os desequilíbrios. E outra coisa importante do estrogênio, né, Gabi, que não é só uma questão da reprodução, de melhorar o seu ciclo menstrual, de preparar o seu ambiente uterino para receber o embrião. O estrogênio também, né, Gabi? Fala outras possibilidades que o estrogênio também é muito bom. Então, para cabelo, né? Quando a mulher reclama muito de queda de cabelo, o cabelo tá sem brilho, tá sem força. Então, o estrogênio faz muito essa parte. Isso é muito comum, por exemplo, nas mulheres menopausadas, né, tá? Então, elas reclamam muito. Secura vaginal, secura da pele, né? Então, essa lubrificação, principalmente a nível vaginal, ela é feita também através do estrogênio. Então, sim, o estrogênio ele é positivo. Ele ajuda ali a camada do endométrio também, a formar a camada do endométrio, né? Então, a gente precisa desse estrogênio também para a concepção, tá? Só que, igual a gente sempre fala por aqui,
Existem dois tipos de estrogênio no nosso corpo. Existe esse estrogênio bom, vamos falar assim, que é o estrogênio limpo também, que a gente costuma falar, que é um estrogênio que vai fazer esses benefícios para o seu corpo, tá certo? E existe o estrogênio ruim, que é o estrogênio sujo, ou seja, ele que é prejudicial para o seu corpo, tá certo? E esse estrogênio ruim, ele pode vir sim do seu hábito de vida, né? Eu falo isso não só da alimentação, mas dos seus hábitos de vida. Ontem a gente falou aqui na live sobre os xenoestrógenos, né? Os xenobióticos, ou seja, estrogênio são substâncias químicas que imitam um estrogênio no seu corpo. Então, quando você utiliza esses produtos químicos, cai na sua corrente sanguínea e ele imita esse estrogênio ruim, ou seja, aumenta a sua predominância estrogênica, né? E o que que são eles? Os produtos que a gente falou ontem, de cabelo, de pele, de unha, né? Maquiagem, plástico, panela, principalmente as panelas que têm revestimento antiaderente, água, que a água é muito contaminada, a água tem estrogênio na água, se ela não for uma água mineral, ela vai, se for uma água potável, essa da torneira mesmo, né? Ela tem estrogênio ali, então se você consumir isso ou utilizar essa água para fazer comida, você vai estar tendo esse estrogênio para o seu corpo, tá bom? Eu acabei Além de postar disso, aqui, Gabi, a ah, palavra aqui que eu postei aqui, ó, xenoestrógenos e xenoestrógenos. disruptores endócrinos, tá? Então, vocês Isso. precisam estudar sobre isso, pesquisar a lista de todos os produtos, que a Gabi já acabou de falar alguns aqui, que são substâncias químicas que aumentam a produção do seu estrogênio, né? E como eu falei, a gente vai repetir isso várias vezes aqui hoje, o mioma, ele é dependente da produção de estrogênio. Então, quanto maior a quantidade de miomas você tem, mais estrogênio você está captando. Então, Uhum. aprenda essas palavras, estudem essas palavras, tá bom? Pode continuar, Gabi. Uhum. E aí, esse estrogênio vocês vão adquirindo o quê? Ao longo da vida, né? Esses xenoestrógenos. Por quê? Vocês utilizam isso o tempo inteiro, né? Vocês utilizam coisas, embalagens plásticas, adoram um produto industrializado, né? Utiliza muito produto. Sabe aquele creme cheiroso que vocês adoram passar no corpo? Aquele, né? Victoria's Secret, principalmente, aquele que é bem cheiroso, passa assim. Gente, aquilo ali, vai ler o rótulo daquilo ali, a quantidade de produto químico que tem naquilo, tá certo? Então, assim, e é uma coisa diária, igual a Thalita ontem falou também. A gente acaba de sair do banho com os poros dilatados, vocês vão passar esses produtos na pele, vai ter ainda uma maior absorção. A pele, ela absorve 4 vezes mais do que o seu intestino. O couro cabeludo também absorve. Vocês lembram que grávida, por exemplo, não pode fazer um monte de procedimento, não pode fazer um monte de luzes, de nada. Por quê? Porque tem absorção dessas substâncias químicas que pode afetar o bebê. Então, assim, nem grávida, nem tentante, né? Eu acho que isso daí deveria se estender para as tentantes também, porque essa quantidade de produto químico também, além de aumentar essa predominância estrogênica, afeta seu intestino, o funcionamento do seu intestino, que ele é super importante também para a gente excretar esse excesso de estrogênio, afeta o fígado também, o seu fígado ele fica muito intoxicado, né? Porque o seu fígado ele faz um processo que a gente chama de detoxificação. O que que é isso? É pegar essa substância química que o seu corpo está absorvendo através da sua pele, através do seu intestino, e ele transforma numa substância solúvel, uma substância que ele consegue excretar através do cocô ou do xixi. Só que se você começa a usar muito produto químico, plástico, então, esse tanto de produto que eu tô falando, além dos industrializados, que é cheio ali de química também, esse balanço detox ele fica desregulado. Você acaba tendo muita substância química e pouco processo de detoxificação. E esse desbalanço faz o que? Aumenta a sua predominância estrogênica. Por quê? Porque o seu fígado, ele pega esse estrogênio, ele quebra ele e joga ele pro intestino para sair no cocô. Então, quanto mais substância química você tem em contato, mais você intoxica o seu fígado, mais esse fígado fica intoxicado, menos excreção de estrogênio ruim você tem. Então, você tem essa predominância estrogênica que vai virando o quê? Uma bola de neve, tá? E aí, o seu intestino tá o quê? Constipado. Por quê? Predominância de estrogênio causa constipação, né? Você fica com o intestino preso. Quando você está constipada, o que é constipação? Fezes endurecidas que estão ali, ó,
quanto tempo? Tem pacientes que já me relataram, Thalita, que ficam 15 dias sem ir no banheiro. Imagina, gente, 15 dias fezes dentro de você, a quantidade de toxina que você absorve ali é imensa. E você não consegue excretar, você não consegue jogar fora essas toxinas. E aí você começa o quê? A reabsorver. Então, seu fígado não consegue processar. E você ainda, o pouco que ele consegue processar, você ainda tem intestino preso e ainda consegue reabsorver todas essas toxinas para sua corrente sanguínea. E isso vira o quê? Uma bola de neve. E aí você não entende por que o seu mioma cresce, por que você faz a retirada dos miomas, eles voltam, por quê? Por que eu tô tomando um remédio, né, Thalita? Por que eu tô tomando um remédio, Thalita, e não tá funcionando, e não tá parando o meu mioma? Porque você não Exatamente. mudou os seus hábitos de vida. E não é só isso, gente. Tudo que a gente está explicando aqui sobre a predominância estrogênica, esse ciclo do estrogênio pelo intestino inflamado, ele é válido também para você que tem endometriose, para você que tem todas as características de predominância estrogênica. Quais são elas? Endometriose, anota aí. Adenomiose, miomas, pólipo, TPM, síndrome dos ovários policísticos. Você também que tem melasma, gordura abdominal, muita. Gente, celulite. Celulite é totalmente estrogênico. Celulite, aquela gordura abdominal, aquela pança abdominal. Que mais? Nódulos de mama, tá? Nódulos de mama é totalmente predominância estrogênica. Você que vem também de um histórico familiar de câncer de mama, câncer de endométrio, tudo isso está baseado na predominância estrogênica. Olha quanta coisa é importante a gente entender que o nosso corpo ele é integrativo. Não é só uma questão de você tomar um anticoncepcional para bloquear o sangramento do mioma, que é a principal causa, é você sangrar muito, procurar um ginecologista, ele te dá um anticoncepcional para bloquear a sua menstruação, e a gente tem uma falsa ideia de que está tudo bem, tá certo? Por que a gente tem uma falsa ideia que está tudo bem? Porque a manifestação do mioma está controlada, o seu sangramento, a sua cólica. Mas a predominância estrogênica, o excesso de estrogênio, continua circulando de uma forma muito intensa no seu corpo. Que é essa foto que eu gosto bastante, que eu quero colocar aqui para vocês, que é essa foto aqui, né? Que é o quê? Os miomas, eles são alimentados pelo que está no seu sangue, eles são alimentados pela corrente sanguínea. Então, tudo que você expõe o seu corpo, que cai no seu sangue, está alimentando o mioma. Então, o mioma, ele chega pelo estrogênio através do sangue que foi absorvido, o quê? E tudo que você faz está lá dentro do seu sangue. Por isso que uma das estratégias de tratamento, não sei se alguém que já passou por isso, uma das estratégias de tratamento do mioma se chama embolização das artérias uterinas. O que é embolização das artérias uterinas? É um procedimento de alto risco que coloca um catéter dentro da sua perna e chega nessas artérias aqui que vocês conseguem ver e bloqueiam, fecham essas artérias que estão irrigando o nódulo. Então, olha que coisa incrível. Ao invés de da gente mudar os nossos hábitos, nosso estilo e reduzir o estrogênio que está aumentando esse mioma, existe uma estratégia que é fechar a torneira, que chama embolização das artérias uterinas. Só que isso é um procedimento que causa muita dor, muito risco e não é um procedimento para você que está tentando engravidar, não é recomendado, tá? E outra coisa importante também, né? O uso do anticoncepcional. O que é o anticoncepcional que você está usando para o mioma? Existem dois tipos de anticoncepcional. O anticoncepcional que faz o seu ovário zerar os hormônios, né? Você está em desequilíbrio, você tem muito estrogênio, você tem pouca progesterona. Né? Você zera os hormônios, zerou os hormônios, então o seu ovário entrou em menopausa, porque não produz mais hormônios, porque você está tomando esses hormônios de forma sintética, via oral. Essa é uma possibilidade. E se eu zero esses hormônios, você praticamente não tem fluxo menstrual, porque na verdade, quando você sangra usando pílula, aquilo não é menstruação. Aquilo é um sangramento de privação, mas aquilo não é menstruação. Então, o seu sintoma melhora, porque sua menstruação diminui, sua cólica melhora, e aí a gente tem uma ideia de que seu mioma está sendo tratado usando anticoncepcional. O que não é verdade. O que ele está fazendo é te deixando numa menopausa química, tá certo?
Então, ele tá o quê? Zerando os seus hormônios. Isso é muito fácil identificar. É só o médico pedir os hormônios no sangue. Pede seu estradiol lá, o seu estrogênio. Tá zerado. Progesterona zerada. Testosterona zerado. Níveis muito zero mesmo. Progesterona vai a zero alguma coisa, sua, né? Enfim. Outra possibilidade é quando você usa só progesterona. Você tem desequilíbrio e aí você usa só um remédio de progesterona para tentar aumentar essa progesterona que está muito bloqueada pelo excesso de estrogênio. Então, você que usa medicamentos chamados desogestrel, levonorgestrel, dilmirena, implanon, tudo isso está relacionado o quê? Com a baixa, aumento dessa progesterona. Mas o estrogênio não está sendo compensado. E só existe uma maneira de você compensar o estrogênio. É fazendo mudanças de hábitos para baixar essa expressão, esse estímulo estrogênico que você faz todos os dias na sua vida. Desde a hora que você dorme até na hora que você dorme de novo. Porque o sono é muito importante. O sono, ele é um modulador do estrogênio. E ele aumenta a sua progesterona e abaixa o seu estrogênio. O sono é fundamental em predominância estrogênica. É fundamental. E aí, quando a gente pergunta para uma paciente com mioma como é que você dorme? Ah, durmo tarde, tenho muitas coisas para fazer, estou estressada, ou tomo remédio para dormir, ou, né, o estresse da nossa vida aumenta muito o nosso cortisol. O nosso cortisol também faz o quê? Aumenta seu estrogênio. Ou seja, eu tô estressada, eu tô muito ansiosa, tô estressada e tô comendo mais, tô comendo tudo inflamado, aumentando a inflamação intestinal. Eu tô entrando em desequilíbrio cada vez mais. Tô engordando. E aí o que acontece? Mais fluxo menstrual, mais cólica, mais mioma, mais adenomiose, mais endometriose, mais TPM, mais melasma, mais celulite, mais gordura. Entende? Vocês conseguem entender? Vocês fazem assim para mim, se vocês conseguem entender que o nosso corpo ele é integrativo, é integral. Não é o anticoncepcional que é a solução. Até mesmo porque eu quero entrar na parte de fertilidade e mioma, se você acha que é o anticoncepcional que é o que vai te tratar, o que acontece quando você precisa tirar o anticoncepcional para poder engravidar? O mioma vai aumentar consideravelmente se você tiver em predominância estrogênica plena. E aí vai dificultar mais a sua gestação. Ok? Gabi, a Dani aqui, Dani Cardoso, mudando a Dani. alimentação, nossa paciente, linda. Um Nossa. beijo, Dani. Tá Uhum. sempre aqui nas lives. Mudando a alimentação, fazendo atividade física, evitando estresse, inteligência emocional ajudam tanto. Aprendi tanto com a Gabi e a Thalita. Essas duas são luz. É luz. Um beijo, Gabi. É linda, né? A Dani, ela é super disciplinada, uma paciente nossa, tem endometriose, mas assim, a vida dela mudou completamente quando ela entendeu, né, Dani? Você pode falar aí, quando você entendeu que Sabrina realmente... também, a Sabrina Tá também falando. que tá aqui, que ela fez exame agora recente, né, Sabrina? E endometriose dela, vários focos sumiram, da Dani também. Então, assim, gente, é real, né? É mudança. Não eu pego muito esse tipo de pergunta na caixinha. Qual o alimento que eu como para diminuir isso? Não é o alimento, gente. É a mudança do estilo de vida. Não é fácil. A Dani e a Sabrina estão aqui, pacientes nossas. Sabe que não é fácil, mas é o que resolve o problema de vocês. E é muito mais prazeroso ter uma vida saudável, ter qualidade de vida, do que viver nesse limbo de busca de remédio, de solução rápida e prática. Não existe isso. É tudo mudança. E as mudanças, né, Thalita? Tanto que lá no Atitude Conceber, com poucas mudanças, com poucas atitudes, os relatos que a gente tem no sábado, quando a gente abre para a dúvida, às vezes a gente nem tem tantas dúvidas, às vezes é muitos relatos das pessoas que estão ali falando que com essas atitudes elas conseguiram muito mudar a qualidade de vida delas. Então, às vezes, gente, tá faltando detalhes para vocês, tá faltando o mínimo. E é nesses detalhes que vocês têm que prestar atenção. E é nisso daí que a gente vai pegando, né? Que a gente vai lapidando, sabe? Muitas vezes, às vezes, vocês vêm falando assim:
Ah, mas eu já mudei muito a minha alimentação. Eu já tô muito bem, eu já como muito bem. Ok, mas e o restante? Você tá dormindo bem? Né? A Thalita acabou de falar da importância do sono. O estresse, a gente falou muito do estresse ontem, o quanto que o cortisol também pode atrapalhar nessa parte da predominância de estrogênio. O que que você faz para controlar o seu estresse? A Dani falou que inteligência emocional, saber lidar com as situações, né? Você trabalha essa questão, né, emocional sua, é um dos pilares. Tanto que no programa Conceber, para você que está tentando engravidar, para você que deseja engravidar, o programa ele é justamente trabalhar os pilares da fertilidade, tá certo? Então, esses pilares da fertilidade envolve, gente, o seu corpo como um todo. Envolve o seu sono, sua inteligência emocional, sua qualidade de vida, sua atividade física. São vários os pilares e a gente vai tratando ali um a um. Então, às vezes, só tomar o suco verde de manhã, ou fazer um shot, ou comer bem, às vezes não é o suficiente, né? A gente precisa resgatar essa fertilidade, a gente precisa fazer esse resgate da sua qualidade de vida, tá certo? Então, é por isso que a gente está aqui A, conversando com a, vocês hoje. a Dani falou justamente, né? O bom é que a predominância do estrogênio tem tratamento e em pouco tempo já vemos efeitos positivos. Levei 4 meses para recuperar a qualidade de vida. Agora minha endometriose está controlada, né? A endometriose, como o mioma, também tem a mesma base de predominância estrogênica e é isso mesmo. Com 4 meses, né? A gente pede nem 4 meses, a gente pede 3 meses para ver o resultado pleno de quando a gente melhora todas essas queixas, todas essas intercorrências que vocês sempre relatam. E alguém perguntou de ozônio também. A gente vai falar na Masterclass, tá bom? Sobre os tratamentos específicos, como a nossa live ela é bem curtinha, por causa que ela tem 1 hora. No sábado, a gente vai ter a Masterclass exclusiva para você que quer saber mais, aprofundar sobre esse assunto de mioma. A gente vai falar sobre suplementação, que vocês gostam bastante, sobre os tratamentos, vamos falar também do ozônio, das questões da cirurgia também. É preciso, então, você fazer uma inscrição, tá bom? Essa inscrição tá aqui no link da bio, tanto o meu e da Gabi, porque vai ser uma masterclass, né, fechado, vai ser um link fechado, não vai ser aqui, porque a gente tem todo um material de apoio para você, que a gente vai disponibilizar, a gente vai abrir a tela, a gente vai conversar com vocês, tirar as dúvidas pessoalmente de uma a uma, então vai ser um ambiente mais restrito para estar aprofundando isso, tá bom? Mas vamos lá, Gabi. Então, o Vamos. que que a gente tem? Exatamente. Todo mundo aqui falando Ó, ok. a Eloana, oi Eloana, tá aqui com a gente. Ela é do Que programa bom. Conceber e ela falou: a minha qualidade de vida melhorou muito com o programa Conceber. É isso, né, gente? É tratar a saúde mesmo, né? É fazer o resgate da sua fertilidade, ou seja, fazer o resgate da sua saúde de forma integrativa, né? Buscando aí o equilíbrio de todos os pilares. A Thaís está falando, né? Comecei com mioma exatamente quando parei o anticoncepcional. Tem como evitar? Então, é isso que acontece, né, Thaís? Vocês usam o anticoncepcional, vocês zeram esses Bloqueia. hormônios, né? E aí o que que acontece? Quando vocês param de usar o anticoncepcional, vocês continuam bombardeando o seu útero com o estrogênio, através de todos esses hábitos que nós falamos. Os hábitos alimentares, o hábito de dormir, sem ter uma higiene de sono, o nível de estresse, o sobrepeso, o tabagismo, fatores familiares também, resistência insulínica, todo esse complexo de alimentação que a Gabi, né, falou e explicou bem detalhadamente aqui hoje na live. Então, tudo isso faz essa predominância estrogênica manter e continuar aumentando o número de miomas, tá certo? Vamos lá para algumas dúvidas, Gabi? Quer falar mais alguma Vamos. coisa? Muito bem. Angélica, eu quero responder essa pergunta. Eu vou responder as perguntas aqui na caixinha, que eu já tenho bastante aqui já. Mas eu gosto muito de responder essa pergunta, né? O que eu posso mudar a minha ansiedade e ter uma vida saudável? Muito interessante. Como é que eu posso mudar a minha ansiedade e ter uma vida saudável? A primeira coisa se chama organização. Organizar o seu tempo. Organizar o que você precisa fazer durante o dia. Muita questão da ansiedade é isso. Eu não sei o que fazer, eu preciso fazer isso. Eu pego o celular, eu não quero fazer, eu gasto tempo no celular.
A maioria das pessoas são assim. Eu gasto tempo com coisas desnecessárias e eu fico ansiosa porque eu preciso fazer e não fiz. Ou será que vai acontecer e eu não sei o que fazer? Então, a primeira é organizar o seu tempo. Você tem que saber que se você tem mioma e você tem predominância estrogênica, a gente precisa ter bases fundamentais que nós estamos falando aqui. Você precisa ter organização de tempo para quê? Para se alimentar bem, para dormir bem, para fazer o uso da sua suplementação, que a gente vai falar na Masterclass. E na Masterclass a gente vai dar os passos um por um, né, Gabi? A gente fala passo número 1, o que você tem que fazer, passo número 2, passo número 3, passo número 4. E diante dos passos que a gente vai passar para você na Masterclass, você tem que organizar aquilo dentro da sua rotina de vida, tá bom? E aí, quando a gente começa a se sentir organizada, as coisas começam a fluir de forma esperada, essa ansiedade de não saber o que fazer vai reduzindo, vai diminuindo essa compulsão alimentar que vocês têm, né? Enfim, que aumenta muito o estrogênio também. Quando vocês começam a, sentir, a ver a organização que a gente vai passar para vocês na Masterclass, que isso é válido para não só para tratar seu mioma, mas isso é válido para a vida. Na verdade, ter uma organização do tempo do que eu preciso fazer, da minha rotina. Um espaço para você cuidar de você, um espaço para cuidar do seu sono, um espaço para você trabalhar, um espaço para você se alimentar, tá bom? Vale muito a pena, tá, Angélica? Você participar conosco no sábado às 9 horas. Então, corre lá e faz a sua inscrição aqui na bio conosco. Vamos lá para as dúvidas, então. Vou abrir a caixinha aqui. Tem uma pergunta do programa Conceber. Eu vou responder ela daqui a pouquinho, tá bom, Bárbara? Vou responder ela aqui agora, que foi essa primeira aqui. Como funciona o programa Conceber? Vocês fazem pedidos de exames, tá bom? Isso também é válido também aqui. O programa Conceber, a gente não faz pedidos de exames, a gente orienta quais são os exames que têm que ser pedidos. Por quê? Porque quem pede o exame é que tem que analisar. Isso faz parte da conduta médica, tá certo? Então, a gente orienta toda a lista de exames do programa Conceber. Mas no programa Conceber você tem a oportunidade de conversar com a gente tela a tela, igual a gente está conversando aqui, eu e a Gabi, e contar a sua história e a gente faz uma mentoria mesmo, uma orientação muito precisa, tá bom? Muito bem. Vamos lá de outras perguntas. Gosto muito dessa pergunta aqui. Tenho miomas pequenos, faço aplicação de Lugol no colo do útero. O que a senhora acha? Bem, uma pergunta muito específica. Devo responder? Devo responder. Aliás, eu selecionei essa dúvida, né? Olha, tentante FIV33, não sei seu nome, é o seguinte, dentro da medicina tradicional, da medicina clássica, que eu estudei, que eu fiz residência, não tem nenhum significado para isso. Mas eu sei o que você está falando, existem alguns artigos falando que a medicina tradicional ela não considera isso, tá bom? Então, o médico tradicional da ginecologia vai falar que não tem nada a ver. Mas, estudando, eu sei que existe alguns artigos que falam que o Lugol ele tem essa capacidade de reduzir não só o nódulo de mioma, mas também nódulo de mama, tireoide, enfim. Então, o Lugol, sim, em alguns casos, mas mais uma vez eu falo, tá certo? Pela medicina tradicional não tem evidência. Muito bem. Só tomar cuidado, né, Thalita? Porque o Lugol, gente, ele é iodo, né? É uma quantidade muito grande de iodo. Então, tem que tomar com orientação, né, médica, de preferência, porque pode aumentar muito o seu iodo e causar uma leve disfunção aí a nível, né, da sua tireoide, principalmente se você tomar o iodo, tá? Então, tem que tomar com um médico integrativo que entenda, né, do uso e aplicabilidade do Lugol. A mioma tem a ver com a cor da pele da pessoa. Ouvi do médico, meu mioma tinha mioma por causa da minha pele. Não, é o seguinte. Não é um fator de risco, mas eles falam que, eles estudam assim, X% das mulheres que têm mioma são negras, entendeu? Não é que ser negro tem relação com a cor da pele,
mas dentro das características, quando a gente faz pesquisas de doenças, a gente inclui todos os variáveis, tá certo? Então, não é que tem relação, mas é que encontraram relação com a cor da pele. É isso que eu quero dizer para vocês. Bem, na Masterclass, eu vou poder falar sobre Na Masterclass, vou poder falar sobre minha miomectomia aberta? Sim, tá certo? No final da Masterclass, a gente dá a oportunidade de você abrir a câmera ou o áudio que você se sentir confortável, escrever, enfim, o que você decidir, e você conversar com a gente sobre o seu caso, sua situação. Não é isso, Gabi? Isso aí. Para quem não sabe, miomectomia é retirada do mioma. Aberta foi a técnica que foi usada, aberta, tipo cesariana, tá certo? Porque poderia ser miomectomia por vídeo. Mas no caso, tá, Thaís, foi aberta. Muito bem. Nossa, eu vou responder essa porque a Sinara, desde que eu comecei a live, no primeiro minuto, ela me perguntou essa pergunta 1 trilhão de vezes. Doutor, uma trompa só, 2 miomas, aonde passa o embrião e próximo à única trompa. Eu sei qual que é a sua pergunta, que você já me fez aqui várias vezes, Sinara. É o seguinte, isso é uma questão muito individual, tá certo? Porque o mioma, a retirada do mioma, ela é individualizada porque o médico ele não vai avaliar só com esses fatores que você está me falando. Ele vai avaliar a imagem do seu exame, aonde que está esse nódulo, se vale a pena tirar, se vale a pena manter ou não. Se o médico acha que vale a pena retirar o mioma, ele vai te informar dos riscos e dos benefícios, como ele te falou dos riscos, que é a alteração na sua trompa, a possibilidade de perda da sua trompa, tá certo? Mas também o mioma nessa localização entupindo a região da trompa, ela também está perdida, tá bom? Porque se eu tenho um mioma que obstrui a trompa, eu preciso retirar essa trompa. Mesmo que esse mioma, ele cause um risco de possibilidade de perder sua trompa, mas aquele mioma estando ali, ele está obstruindo a sua trompa. Então, se esse médico, ele sugere a retirada, eu concordo que se ele sugere é porque ele viu mais benefícios do que risco. Porque toda pergunta que vocês me fizerem sobre cirurgias, sempre é a mesma resposta. Eu vou avaliar o risco e o benefício, porque toda cirurgia é assim. O que é melhor, o risco e benefício? Então, se o médico considera que o benefício é maior que o risco, ele vai te informar e vocês vão tomar essa decisão em conjunto, tá certo? E aí eu acho que é sempre válido, né, Thalita, procurar mais de um médico para tirar mais de uma Ah, opinião, né? Eu acho legal. que qualquer cirurgia que você vá passar, seja ela de miectomia e tudo, eu acho que vale a pena você passar pelo menos em 2 a 3 médicos diferentes para você ver aí as opiniões e tudo mais, né? Então eu acho que assim, né, não é bom a gente sempre acatar a primeira opinião que a gente Isso. pega. Então, o médico não quis retirar a trompa, não quis tirar o mioma porque poderia lesionar a trompa. Então, se ele achou, na análise dele, de que pela imagem poderia estar, o risco de lesionar a trompa é pior do que retirar, então, ok, eu confio nessa Ok. decisão dele, com certeza. E aí, como a Gabi falou também, né? Se você está insegura, também pode retirar uma outra avaliação. Isso é muito comum na medicina, gente. Nossa, assim, é uma das coisas que eu mais recebo no consultório. Praticamente quase todos os pacientes falam: meu médico me indicou FIV. Você tem uma outra opção para Uhum. mim? Você quer uma opinião sua, Thalita? Você acha que o meu caso é FIV mesmo? Praticamente, eu acho que quase 100% dos pacientes que eu atendo hoje vem comigo com a indicação de FIV para eu avaliar. Você acha realmente que você tem outra alternativa para eu tentar te ajudar na FIV? E eu falo, vamos tentar uma outra possibilidade, um outro tipo de tratamento, né, Gabi? Então, Isso é isso aí. que a gente ficou tão expert em fertilidade, porque né, tantas e tantas vocês perguntando uma outra possibilidade de tratamento que não seja a FIV, que a gente ficou muito expert nisso, É. e é o que a gente Porque a passa para gente vocês. sabe, né, Thalita, assim, tanto de pacientes que realmente, às vezes, não quer despender desse dinheiro, que é um investimento muito alto fazer a FIV, e o próprio médico ele já te fala que a FIV não tem garantia nenhuma, né? Tanto pacientes que já passaram por 1, 2, 3, a gente já pegou pacientes de 6 FIVs que não deram certo e que estão em busca de outro tratamento.
né? Então, a gente tem essas, né? Quase 90% das nossas pacientes é isso. Ou elas vêm porque a única opção que o médico deu foi essa, ou porque elas já fizeram FIVs e não deram certo, então estão buscando outra alternativa. E é o que a gente fala, mesmo se você tem indicação de FIV, tá seguro de fazer a FIV, tem que passar por um processo de limpeza do seu terreno biológico, né? Por isso que a gente fala muito, né? E tem o programa Conceber, ele é indiferente, ele é para quem é tentante inicial, tipo, não fez exame nenhum, mas quer engravidar, mas quer melhorar o que? O corpo, a saúde, para estar recebendo aquele bebê de forma saudável, tá? Né? Quer conceber de forma saudável. Para você que já está tentando há muito tempo e não tem um diagnóstico, fala que é um. Ah, você não tem diagnóstico, você é sem causa aparente, né? A tal da isca. Para você que tem essa isca, porque pode ser esses detalhezinhos que a gente sempre fala por aqui. Para você que teve esse diagnóstico de FIV, ah, não, FIV é a sua única opção, não, vamos tentar uma coisa diferente. Ou para você, né, igual a gente tem uma paciente, por exemplo, que fez uma cirurgia por conta da endometriose, ela retirou as duas trompas, né? Preservou os ovários, não tinha endometrioma, não tinha endometriose nos ovários, retirou as duas trompas, fez a coleta dos óvulos, então a única opção dela realmente agora é a FIV, porque ela não tem as trompas. Então ela também está preparando o corpo dela para a FIV, está lá no programa Conceber. Então, gente, é indiferente, é para vocês tentantes de qualquer tipo, né, Thalita? De qualquer, indiferente do seu diagnóstico. É isso mesmo. E o programa Conceber, as inscrições estão encerradas, a gente não está com inscrição aberta, mas você pode estar na fila de espera, né, das próximas vagas também, que tem a inscrição. A inscrição não, só se cadastrar na lista de espera do programa Conceber, que é a nossa oportunidade de vocês conversarem com a gente, já que, como alguém perguntou, a gente não tem mais essa vaga para 2021, não há vaga para novas pacientes. Eu quero responder 3 perguntas em sequência agora. Uma sobre falando mioma subseroso, intramural e mucoso. Então, que vai contemplar os 3 tipos de miomas que a gente tem. Então, aqui, deixa eu achar aqui de novo as perguntas dos miomas aqui. Tá, vamos começar com esse daqui, então. Mioma subseroso. Explique mais sobre ele. Tratamento em relação com fertilidade. Obrigada. Então, eu quero explicar aqui, eu acho que eu não mostrei essa figura ainda aqui hoje. E dos 3 tipos de mioma, na verdade são 4, mas eu quero explicar para vocês aqui, ó. Existem 4 tipos de miomas. Existe esse mioma, esse não tá mostrando subseroso. Vamos ver se outra imagem melhora. Não, também essa outra imagem. Essa também, talvez não. Bem, sabe esse mioma maiorzão que tá aqui do lado da minha foto? Esse maiorzão bem grandão? Ele é um mioma subseroso. Por que ele é um mioma subseroso? Porque ele tá debaixo da serosa, que é o revestimento externo do útero, uma mucosa chamada serosa, e ele tá crescendo para fora do útero. Vocês estão vendo que a maior proporção do tamanho do útero está crescendo para o lado de fora. Então, esse mioma, Maria de Nalda Silva, o mioma subseroso, ele normalmente não tem interferência na fertilidade, tá certo? A gente não faz condutas de tratamento dele, exceto se for miomas muito grandes e que causam sangramento intenso, tá bom? O que é um mioma muito grande? Um mioma muito grande vai depender do tamanho do seu útero, da relação do tamanho do seu útero em proporção ao tamanho do mioma. Então, miomas muito grandes são geralmente miomas maior do que 3, 4 centímetros, 5, 6, 7, 10 centímetros, tá certo? Miomas de 3, 1 centímetro, 2, 3, até 4, normalmente a gente não tem muita significância, porque eles estão crescendo também para o lado de fora do útero. Ele não está aí nessa camada rosinha que vocês estão vendo, que é a camada rosinha onde o mioma, o embrião se localiza. Então, a relação com fertilidade é o quê? Quando esse mioma que está crescendo para fora, ele for muito grande e ele causa intercorrências ginecológicas, sangramento, cólica, enfim, e algumas vezes ele precisa ser retirado, dependendo do tamanho dessa relação.
Mas na maioria das vezes, na maioria, como o meu mioma é subseroso, da Gabi também é subseroso, não tem nenhuma interferência com a fertilidade, tá certo? Aí vamos passar para outra questão também do mioma intramural, que alguém acabou de perguntar aqui, que é para a gente completar. Exatamente essa outra pergunta. Vivi dos Santos. Intramural em parede posterior medindo 22 nanômetros é muito grande? Então, parede posterior é a parede de trás do útero, a parede anterior é a parede da frente, né, encostado na sua barriga, e a parede posterior do útero é a que está lá atrás do útero. Então, esse mioma intramural é esse que vocês estão vendo nessa fotinha menorzinha. Ele está dentro da parede do útero, tá vendo? Então, a gente tem o subseroso que cresce para fora, o intramural que está localizado na parede do músculo e o submucoso, que vocês veem na foto acima, ele está, olha lá, ele está deformando a cavidade do endométrio. Olha para você ver, a parte rosinha está deformada, ele está entrando para dentro onde o embrião vai se localizar. Então, o submucoso, ele precisa ser retirado, porque olha para você ver, ele está deformando o endométrio lá dentro do mural, ele normalmente não precisa ser retirado, principalmente em tamanhos muito pequenos como esse, de 2 centímetros, e também ele não está deformando a cavidade. Geralmente, esses 2 centímetros ele não deforma a cavidade do endométrio. Então, é um mioma muito pequeno e muito comum. A maioria das mulheres, como eu, como a Gabi, como a maioria de vocês, tem miomas mais ou menos nesse tamanho, 0,5 centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros e pouco. Então, é muito tranquilo exatamente isso. Outra pergunta também sobre miomas de tamanho. Aqui. Que seria a Simone. Tem o mioma dentro do útero. Qual o procedimento para retirar? Se esse mioma está dentro do útero ou ele está dentro da parede do útero intramural e dependendo do tamanho, não se faz nada, ele está lá. Só se ele estiver dentro do útero como o submucoso. Todo mioma submucoso precisa ser retirado para fertilidade, tá bom? E é uma cirurgia que entra aqui dentro do canal vaginal e tem acesso à retirada desse mioma, tá certo? Bem, vamos lá mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui, Gabi. Eu acho que tem uma pergunta aqui para você sobre... Tá. Não é uma pergunta muito referente mas eu vou... Psyllium é bom para detoxificar o intestino? Então, o psyllium é uma fibra, né? É uma fibra que vai ajudar a formar o bolo, né? Vai ajudar a formar as fezes, tá certo? E ela tem uma capacidade de absorção de água muito legal e vai fazer aquela fezes bonitinha de bananinha e vai ajudar a excretar aí esse cocô que vai ter o excesso de estrogênio e tudo mais. Então, ele não é específico para detoxificar. Detoxificação é fígado, né? É quando o fígado está ruim, tá? Então, a gente aumenta os alimentos mais detoxificantes, ou seja, principalmente lá o suco verde, que vai as frutas, que vai as brássicas, principalmente, que é a couve, brócolis, couve-flor, repolho, esses são os alimentos mais detoxificantes. O psyllium é uma fibra que vai ajudar no trânsito intestinal para você eliminar esse excesso de toxina, mas ele propriamente não é detoxificante, tá? Muito legal. Vamos lá. Tenho 3 miomas e 2 abortos. O geneticista já me falou que não deveria me preocupar. Mioma causa aborto? Bem, o mioma ele causa aborto só se ele tiver nessa característica chamada mioma submucoso, tá bom? Se essa característica for do seu mioma, com certeza o seu médico já deve ter pedido para retirá-lo. Se ele não pediu para retirar, acredito que não, ele não é dessa característica e eu concordo também que não há necessidade de se preocupar o mioma com relação a aborto. Porém, a gente sabe que a predominância estrogênica, o excesso de estrogênio, sim, ele pode ser uma causa de aborto. Principalmente por quê? Porque se você tem abortos, você tem miomas também, é importante pesquisar as outras possibilidades também de predominância estrogênica que causa aborto. Por exemplo, a endometriose, adenomiose,
enfim, outras possibilidades. E a gente sabe também, Lunigui, ele é subseroso, você acabou de responder. Então, não, também concordo não se preocupar. Mas daqui a 2 semanas eu vou falar uma masterclass também sobre trombofilias e abortos também, tá bom? É muito importante você assistir essa masterclass, principalmente porque você tem 2 abortos. Então, a partir do momento que você tem 2 abortos, é imperativo você pesquisar todas as possibilidades de aborto, e são muitas e muitas e muitas. A genética é só uma, tá certo? A avaliação de geneticista é só uma das múltiplas possibilidades de aborto. Então, não perca a live de abortos e a masterclass de aborto, que vai ser daqui a 15 dias. Muito bem. Vamos agora aqui para mais uma pergunta. Quais os miomas interferem na fertilidade? Os miomas que interferem na fertilidade são os miomas que estão dentro do útero, alterando o endométrio, como esse mioma submucoso que vocês veem na foto, ou miomas muito grandes, em proporções gigantes, que o seu médico vai calcular lá, geralmente maiores que 5 centímetros, enfim, ou múltiplos miomas que altera toda a conformação da anatomia do útero. Então, nesses casos, são bem individuais e o seu médico vai estar referindo a isso. Ou seja, tudo que é muito em excesso, né, gente? Tudo que é muito over também causa o aborto, mas a dificuldade de fertilidade. Mas o mais importante que eu queria falar com relação ao aborto, com relação à fertilidade de miomas, não é só a questão dos miomas, a quantidade de miomas que eu tenho, a quantidade, a localização, a característica. É falar para vocês que a predominância estrogênio, o excesso de estrogênio, ou seja, um status inflamatório que o estrogênio causa, essa é a principal característica de fertilidade, tá bom? Então, não é só uma questão do seu exame de anatomia, da localização do útero, enfim, mas o status de inflamação que a predominância estrogênica causa em você é que gera infertilidade. Por isso que pacientes que têm predominância estrogênica, como endometriose, você que tem mioma, adenomiose, qual é o nosso principal critério? Que é o que a gente sempre fala no programa Conceber. Desinflamar, equilibrar os hormônios. Através do quê? De todos os hábitos de vida que nós falamos aqui na live. Né, Gabi? Exatamente. Então, Muito bem. pensar sempre como um todo, né, gente? Não é também fazer a cirurgia e achar que não vai voltar mais, ou achar que o remédio vai resolver. Entendam que é a qualidade de vida de vocês, é a mudança de hábitos, é isso que faz com que o mioma não cresça mais, que o mioma que a gente consiga controlar, que a gente consiga aí, se você fez a retirada, não voltar, né? Mesmo se você tem uma causa genética, né? Existe o quê? Dentro da nutrição, a gente estuda a epigenética. O que é epigenética? É quando a gente modula a sua genética, ou seja, você pode ter aí, por exemplo, a irmã da Thalita tem câncer de mama, então pode ser que a Thalita tenha uma predominância de desenvolver um câncer de mama. Isso significa que ela vai ter o câncer de mama? Não. Por quê? Porque o hábito de vida da Thalita é bom. Isso é uma epigenética, você modula os seus genes. Então, através da atividade física, boa alimentação, qualidade de sono, a Thalita modula os genes dela para não desenvolver o câncer de mama, né? Então, Exatamente. é isso. Mesmo que você tenha uma causa genética, você consegue mudar isso. Genética não é destino. Não Exato. significa que sua mãe tem que você vai ter também. E a minha irmã, ela tem miomas, ela tem síndrome dos ovários policísticos, ela tinha nódulo na mama, melasma, sobrepeso, celulite, ela tinha tudo. A minha irmã, Letícia, não sei se ela tá aqui, mas ela era predominância estrogênica escrita, assim, ó. Claro. Daquelas pacientes que a gente olha na rua e fala, nossa, aquela ali é muito estrogênica. Aquela é muito estrogênica. A minha irmã era uma mulher extremamente estrogênica. E quando ela teve o câncer de mama, o receptor de estrogênio da mama dela deu, Gabi, 99% de receptor de estrogênio. Ou seja, é um nódulo que capta 99% de estrogênio. Então, o que aconteceu? Era uma pessoa que não fazia nada disso que a gente está falando. Hoje ela faz tudo, 100%. Eu Tudo. nunca conheci uma pessoa tão disciplinada na minha vida, Gabi, depois que a minha irmã entendeu que aquele câncer dela foi de predominância estrogênica.
E aí, hoje, Uhum. ela é totalmente assim, outra pessoa, impressionante. Então, Exatamente. Então, assim, às vezes a pessoa tá aqui na live e fala assim: ah, isso não adianta pra mim porque o meu é causa genética. Já vi gente comentando aqui. Gente, não é porque é causa genética que você não tem que tratar, não, tá? Então, tem tratamento sim, tem que controlar sim. É aí que você tem que ser o quê? Mais disciplinada ainda com seus hábitos de vida. e quando você faz tudo isso, você consegue equilibrar seu estrogênio. E na Masterclass eu quero falar muito sobre o que você vai fazer de remédio, né? Que aqui não dá tempo da gente falar, mas eu quero citar os remédios, citar a suplementação bem específica para vocês. Vocês vão ver que a questão não é só a melhora do mioma, enfim, mas o fluxo menstrual, a energia, a disposição, como a gente falou da celulite, né? Melasma. Tudo isso melhora consideravelmente. A pele, o cabelo, como a gente falou, questão do estrogênio que a Gabi falou no começo, do cabelo é muito importante. Então, quando a gente faz esse equilíbrio, nosso corpo ele se equilibra, tudo se ajusta. Não é só uma questão do mioma. Tudo se ajusta, é impressionante. Então, esse é o nosso convite para você, né? Sábado tá passando a sábado, amanhã conosco, com muita Isso. informação, aproveitando que a gente está começando o ano, então todo mundo aí disponível para mudar de hábitos, para se cuidar da saúde, para fertilidade, não é isso? É Isso muito aí. importante também. A Masterclass, gente, ela é um evento pago, porque ela é uma aula, tá certo? A aula dura em torno de 2 horas, só eu e a Thalita falando, mais as horas para poder tirar as dúvidas de vocês. É um ambiente restrito, fechado, é uma reunião, né? A gente manda o link para vocês, fica gravado, vocês vão ter acesso a essa aula depois, para quem não pode assistir no sábado ao vivo. Você pode depois assistir, pode também mandar a dúvida através da plataforma para a gente poder responder a sua dúvida, tá? O valor da Masterclass é R$ 129 e pode ser dividido em até 4 vezes, sem juros. Então, assim, não sei se é sem juros, tá, gente? Eu acho que tem que conferir lá. Então, pode ser dividido em até 4 vezes, ou seja, gente, R$ 129 por uma aula de, no mínimo, de 2 horas, mais a retirada de dúvidas pessoalmente com a gente, né? Que a gente fica até a última dúvida. Ou se você não pode participar no sábado, você pode enviar a sua dúvida através da plataforma que a gente responde aí lá na plataforma mesmo, a gente escreve para você, eu e a Thalita, pessoalmente, que a gente responde todas as dúvidas, tá bom? Então, não percam essa oportunidade. A Masterclass ela acontece, então, agora, sábado, às 9 horas da manhã. O link para a inscrição da live, né, da Masterclass está na nossa bio. Então, é só você clicar na minha bio ou na bio da Thalita, se inscrever, efetuar o pagamento e a gente envia o link para você no sábado. E te espero lá, sábado, às 9 horas da manhã, com a gente É aqui, né, incrível, Thalita? né? A gente tem muitos testemunhos, a gente já fez a live sobre endometriose, fizemos sobre baixa reserva ovariana e menopausa precoce, síndrome dos ovários policísticos. E é impressionante com os testemunhos que vocês falam pra gente. Nossa, eu não sabia que era tão impactante assim, eu poder fazer coisas simples do meu dia a dia e acabar vivenciando essa transformação. A gente teve É, aqui já a Dani, que é a nossa aluna, nossa paciente aqui já falando o legal. quanto que em poucos meses, né, 4 meses, houve uma transformação dessa qualidade de vida só com as nossas orientações, tá bom? E a Ger Paulin está perguntando dicas de como diminuir essa predominância estrogênica. Lá, gente, eu dou o passo a passo, porque como vocês viram aqui, são várias causas da predominância estrogênica. Então, lá, o que que a gente faz no material de apoio? Passo 1, fazer a retirada daqueles alimentos que tem, que pode aumentar a sua predominância estrogênica. Passo 2, equilibrar esse estrogênio. Passo 3, aumentar a detoxificação desse estrogênio. Passo 4, melhorar a excreção desse estrogênio lá no intestino, né? Então tem o passo a passo do que você deve fazer, suplementação que vocês adoram, a gente coloca lá suplementação, tratamento, a Thalita vai falar de ozônio, que várias de vocês perguntaram aqui, tem como fazer o ozônio, tem como também usar os óleos ozonizados, que a gente vai dar a dica lá, a gente coloca tudo. Então, por isso que tem que ser esse ambiente mais restrito mesmo, porque a gente passa o passo a passo de toda a doença, além da parte, né, fisiológica, da gente explicar tudo, tem a parte de tratamento também, tá bom?
Muito bem. Tem alguma relação com hipotireoidismo com predominância estrogênica? Sim. Quer falar alguma coisa, Gabi? Não, pode começar, Tá. que aí eu finalizo. Primeiramente, nós somos um corpo integrado. Então, o que acontece? Quando a gente tem um desequilíbrio hormonal, toda a cascata hormonal está em desequilíbrio. Então, a principal delas é a tireoide, tá certo? A tireoide é que dá o start de tudo. Quando a gente tem predominância estrogênica, a gente sim tem um impacto direto na nossa tireoide, que também está relacionado com a função intestinal, e que o intestino também regula o estrogênio, como a Gabi falou bem detalhado no começo da live. O intestino também regula a função intestinal, a tireoide também regula a função intestinal. Então, olha para você ver como tudo isso está integrado, principalmente com o hipotireoidismo de Hashimoto, tá certo? Que é autoimune. Tem uma associação bem comum de hipotireoidismo de Hashimoto também com as predominâncias estrogênicas, tá bom? O hipotireoidismo, né, gente, ou seja, a baixa função, né, desses hormônios tireoidianos, eles podem ter uma função, pode ser por conta também desse fígado muito intoxicado, porque a conversão desses hormônios, então, sua tireoide, ela produz os hormônios, mas esse hormônio, ele só é ativo quando ele passa pelo fígado, tá? Então, se o seu fígado estiver muito intoxicado, ele não converte esse hormônio em um hormônio ativo, então você fica com hipotireoidismo, você fica com baixa de hormônio. Além disso, se você tem Hashimoto, ou seja, tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune, tá ligado muito com a função intestinal, porque 70% da sua imunidade está no seu intestino. Então, se você não trata desse seu intestino, o que vai acontecer? Você tem uma imunidade ruim, vai passar muita tralha ali no seu intestino, o que vai aumentar os anticorpos anti-TPO, que é o que aparece para quem tem o Hashimoto, e vai atacar mais a tireoide. Além disso, né, como a Thalita sempre fala e sempre explica muito bem aqui para vocês, a tireoide tem a mesma origem embrionária. Então, se esse anticorpo ele ataca a sua tireoide, ele vai atacá-la nos seus ovários também. Então, diminui a função ovariana. Então, a gente hipotireoidismo, fertilidade, mioma, predominância estrogênica, detoxificação, intestino, isso tudo está ligado. Por isso que a gente tem que ver o corpo como uma coisa só. Porque não é tratar, vou tratar o hipotireoidismo, vou tratar. É tudo uma coisa só. A gente tem que olhar o corpo como um todo, tá certo? A Grazi Nário está perguntando: a dosagem de suplementação será passada certinho? Sim, Grazi, a A gente gente fala até passa. dosagem, tá bom? A gente fala dosagem, porque suplementação não é uma prescrição médica, né? Então É. não tem problema falar sobre dosagens de suplementação. Uhum. A dosagem sempre usual, né, Thalita? Que a gente Isso. fala, assim, que é uma As dosagens. dosagem que você pode ir na farmácia comprar. Isso daí não precisa de prescrição médica, não precisa de nada, não, tá? Muito bem. Mais uma pergunta aqui. Paula, tô te esperando sábado, hein? Isso aí, é mesmo, G. Paula. Beijos. Nós estamos esperando realmente. Quero ver você lá. Doutora, fala depois outro dia sobre hematosalpins de fertilidade. Clécia, Semana que sim, vem. semana que vem, Clécia, a gente vai estar falando sobre trompas. Vocês amam trompas. E assim, e é muito interessante porque pouquíssimos médicos falam de trompas. Poucos, raros. Poucos. E eu tenho até dificuldade de pesquisar, assim, porque quase ninguém fala de trompa, é verdade. Então, por isso vai ser uma semana inteira de trompas, depois uma masterclass bastante de trompas. E vão falar, sim, com certeza da hematosalpinge e da fertilidade, tá bom? Então, te espero no próximo sábado também. Muito bem. Deixa eu ver aqui mais uma. Bem, nosso tempo tá acabando, né, Gabi? Meu Deus do céu. Tá. Como passa rápido. 5 minutinhos. Eu não sei se eu já respondi essa. Será que eu já respondi? Acho que não. Tenho mioma dentro do útero. Qual o procedimento para retirar? Tenho 35 anos, não tenho filhos. O mioma, para ser retirado, o procedimento é um chamado esteroscopia cirúrgica, tá bom? É um procedimento que vai
com uma câmera dentro do útero e retira este mioma, tá certo? Então, 35 anos não tem, apesar, como a gente repetiu aqui, mesmo você passando por um procedimento para retirada do mioma, não significa que você está livre, não é verdade? A gente precisa manter as características de baixa predominância estrogênica. A gente precisa manter as atitudes para manter esse estrogênio equilibrado. Não estamos falando nem de baixo estrogênio aqui, não, que é uma pergunta que acabou de me mandarem aqui. Não quero um estrogênio baixo, mas também não quero um estrogênio alto demais. Eu quero um estrogênio equilibrado, tá certo? E isso se faz dessa forma. Com relação às medicações também que vocês me perguntaram aqui dentro, quais as medicações, eu vou também passar na Masterclass, tá certo? Quais as medicações. Apesar que, lógico, as medicações são feitas pelo médico, mas você precisa ter consciência e conhecimento que existem muitas medicações para tratamento. Inclusive a gestrinona, que poucos médicos sabem trabalhar com gestrinona, tá certo? Gestrinona é um medicamento sensacional para trabalhar com endometriose, para reduzir a endometriose também, para as doenças de predominância estrogênica, né? Redução de miomas, enfim. Então, eu sou uma das médicas que gosto bastante de usar uma medicação chamada gestrinona também. Então, na Masterclass também vou estar falando de outras possibilidades de tratamento que não seja anticoncepcional. Né? Todo mundo acha que é só o anticoncepcional, mas existem outras possibilidades de tratamento também. É isso, né, Gabi? Isso aí, gente. Então, Quero sábado. participar, Gabi, mas está dando errado. Como eu faço? Lídia Ribeiro Pereira. Bem, o pessoal do suporte está aqui com a gente? Vê com a Lídia. Tô falando aqui com eles. Tá. O nome dela é Lídia Ribeiro Pereira, tudo junto. Lídia Ribeiro Pereira. Lídia, a gente vai pedir o suporte para entrar em contato com você para saber por que não está dando certo, tá bom? Tenta dar um refresh na página, sai, entra de novo e clica novamente, vê se vai dar certo. Porque às vezes tem muita gente clicando, pode congestionar um pouquinho a página e a página cai, aí ela não carrega, tá? Então, tenta, sai e depois entra de novo. Às vezes várias pessoas estão saindo aqui da live, pode estar entrando na página e pode dar esse problema de carregamento. É verdade, da outra vez foi isso que aconteceu. A gente ficou falando e a página sobrecarregou. Então, faça isso. Muito, muito bem lembrado, Gabi. Soraya, independente do tamanho do mioma submucoso, é feita a retirada por esteroscopia ou faz uso de algum medicamento para reduzir antes da cirurgia? Dependendo do tamanho. Normalmente sempre retira. Em miomas muito grandes, se usa alguns medicamentos para reduzir ele antes, tá certo? Mas geralmente os miomas submucosos, eles não são muito grandes, não. Eles são pequenininhos assim. Então dá para retirar direto pela esteroscopia. Essa live vai ficar salva? Não consegui assistir desde o começo, Rose. Vai ficar salva sim, tá certo? Muito bem. Gabi, um beijo para você. Quero me despedir de Beijo, você. meninas. Fico muito feliz você sempre aqui. Saudade de você, de te ver, né? Com essa pandemia a gente fica longe. Fica, minha filha, dureza, né, gente? Mas é isso. E espero todas vocês, então, no sábado. E semana que vem a gente tem mais live aqui com o tema de trompas, tá? Mas não percam a Masterclass de sábado, tá bom? É isso mesmo. A Gabi depois vai mostrar o Lucas. Gabi é mamãe Lucas tá do Lucas. mimindo. Quem viu meus stories hoje, ele tava lá. Eu tava respondendo caixinha hoje com ele do lado. E aí eu ficava tirando fotinho dele respondendo as caixinhas pra todo mundo ficar apaixonado. Eu respondi as perguntinhas em cima das fotinhas dele. Tá vendo, gente? A Gabi tem miomas e tem o Lucas. Lindo, fofíssimo. Não teve nenhuma intercorrência nem de pré-natal, nem de parto. Engravidou na primeira tentativa de gestação. Fez o protocolo Conceber, o nosso programa Conceber. Então, tá aí o testemunho da Gabi para vocês que duvidam, tá bom? Isso mesmo. Ainda tive parto normal, viu, gente? Que ainda fala que quem tem mioma tem que ter cesariana. Ainda tive parto normal ainda, tá? Então, tá tudo certo aqui. Que bom, Gabi. Um beijo, Deus abençoe. Beijo, gente. Boa noite. Até sábado.
Isso daí. Então, você que não fez a inscrição para nossa Masterclass agora, sábado, corre aqui e faça a sua inscrição, porque, lógico, as vagas são limitadas, porque a gente abre as câmeras e tiram todas as dúvidas de vocês. Quando eu falo todas as dúvidas, são 100% de dúvidas, tá bom? A gente fica até a última dúvida, independente de quantas horas isso demore, tá bom? A nossa live de Masterclass durou 5 horas, porque eu fiquei até a última dúvida. Então, por isso que não pode ser muita gente, né? Senão fica inviável, eu não consigo dar atenção para todas vocês, já que eu não tenho mais agenda de consulta para vocês. Então, essa é uma oportunidade de estar conversando comigo e com a Gabi, tá bom? Vai lá, faça a sua inscrição e nos vemos no sábado. Um beijo para vocês. Deus abençoe. Obrigada, Luciene, por estar aqui. Soraya, um beijo para você. Flávia, obrigada. Pá, tudo, boa noite, um beijo para você. Lidiane, Vaneide, muito obrigada. Bora assistir o Léo agora, Thaís, é verdade. O Léo tá lá fazendo a live dele e eu tô fazendo a minha aqui. Muito bem. Roberta Santino, um beijo para você. Você sempre aqui conosco, né, Roberta? Beijo para você também. Tá aí sempre aqui comigo. Elizabeth, um beijo também. Lidiane Ribeiro, um beijo. Boa noite. Marlúcia, do programa Conceber. Marlúcia, não quero você colocar essa florzinha murcha aí não, tá? Eu quero uma florzinha viva, tá bom? Silvana, um beijo. Luciene, Daniele, boa noite, muito obrigada. Obrigada, Daniele. Roberta, Casada Ju 13, um beijo para você também. Gente, Deus abençoe, uma boa noite de sono reparador para vocês. Descanso, não esqueçam das orações e não esqueçam de agradecer a Deus por esse dia lindo, maravilhoso. Faça um exame de consciência, agradeça a Deus por tantas coisas boas, bênçãos que Ele realizou na sua vida hoje, tá bom? E amanhã ao acordar também, que a sua oração seja o seu primeiro pensamento do dia e não celular. Né? Porque você que está lá no Telegram da Atitude Conceber sabe que o celular está longe da sua cama, tanto de noite quanto ao acordar. Um beijo para vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.